Olá, está começando a partir de agora mais um programa Unifra Entrevista e o tema do programa Unifra Entrevista desta semana é sobre economia e política brasileira. E o convidado do Unifra Entrevista desta semana é o professor universitário e também presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Pockmann. Márcio, seja muito bem-vindo, professor, à Unifra Entrevista. Desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar do programa Unifra Entrevista. Seja mais uma vez muito bem-vindo, professor. Nós é que agradecemos a oportunidade e parabenizamos esse esforço para manter viva a comunicação num país onde, infelizmente, poucas famílias concentram a comunicação nacional. Então, parabéns a esse esforço. Vai ser assunto do Unifra Entrevista, exatamente isso que o senhor colocava. Professor, quero começar lhe perguntando, o senhor esteve em Santa Maria para falar sobre perspectivas econômicas do Brasil atual. O Márcio Pockmann já trabalhou fora do país, já falou muito sobre essa questão de economia, né? Tem inclusive um vasto caminho de estudo dentro dessa área, professor. Hoje, 2017, o Márcio Pockmann, ele é mais otimista ou mais pessimista quanto ao futuro da economia brasileira? Eu tenho respondido que nós precisamos ser, de certa forma, otimistas na medida que a gente olha a história do Brasil. E nós vamos perceber que as mudanças estruturais que o Brasil percorreu, elas se deram de maneira geral não por força da mudança tecnológica, do progresso técnico, da revolução industrial, como se verificou, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, entre outros países. Aqui, em geral, a nossa mudança ela ocorre justamente em períodos de certo caos na sociedade, uma certa confusão na sociedade, em que surge, quando se menos espera, a possibilidade do novo, do diferente. Isso é verificado tanto na década de 1880, muito longe, quando o Brasil abandonou a sociedade escravista e inaugurou a entrada para o capitalismo, por exemplo, Sim. Como também na década de 1930, quando o Brasil abandonou a sociedade agrária e introduziu um projeto urbano industrial. E eu vejo dessa maneira, nós estamos vivendo um quadro grave na história nacional, uma certa confusão do ponto de vista das possibilidades do Brasil, um questionamento da situação democrática, um certo retrocesso social e econômico, mas acredito que isso é um passo necessário para a gente construir um novo, justamente negando o atual. Sim. Dá para dizer que a gente vive, de certa forma, o fim desse novo milagre econômico, professor? Que a gente viveu o milagre econômico na década de 70, me corrija se eu estiver errado, e de certa forma, no início dos anos 2000, agora a nossa economia ressurgiu, né? Ela veio forte de novo, mas dá para dizer assim que agora, em meados de 2015, ali 2016, a gente já vem num período em que esse novo milagre econômico vai se despedindo da economia brasileira? De fato, o Brasil experimentou um período inédito, que foram os anos 2000, quando, de certa maneira, ele conseguiu combinar o crescimento econômico, o regime democrático e a distribuição de renda, a geração de oportunidades para a sociedade, permitindo a inclusão de segmentos que historicamente estavam excluídos. Mas esse período, de certa maneira, gerou uma oposição do ponto de vista das dificuldades dele se manter ao longo do tempo. Então, nós estamos numa fase de transição, que não é mais a repetição do passado, mas não necessariamente aponta para uma situação melhor a observar o que está ocorrendo no Brasil. Quer dizer, de certa maneira, nós estamos abandonando uma perspectiva que foi criada nos anos 2000 de aproximação, por exemplo, com a Ásia, especialmente com a China, que representa hoje a fase mais avançada do progresso da sociedade mundial. E nós abandonamos um pouco isso nos últimos 12 meses, 13 meses, e nos aproximamos dos Estados Unidos, que é, de certa maneira, hoje, um espaço de produção do subdesenvolvimento, com problemas sérios que a sociedade deles vive lá. Então, eu diria assim, é uma fase de transição que o Brasil, dependendo da sua capacidade de aglutinar forças, responder aos desafios que estão colocados. Sim. O senhor atualmente preside a Fundação Perseu Abramo, né? Inclusive ela leva esse nome porque faz homenagem ao jornalista Perseu Abramo. Foi criada em 1996 pelo Partido dos Trabalhadores. Busca incentivar o estudo, né, professor, das diferentes realidades, as diferentes correntes políticas que existem na pluralidade brasileira. Como é que o senhor colocaria hoje a importância da Fundação Perseu Abramo para a questão científica, ideológica e, de certa forma, até política brasileira? A Fundação recebeu uma incumbência de produzir, a partir desse segundo semestre, início do ano que vem, um grande esforço de ouvir a sociedade.
ao invés de produzir, digamos assim, um programa para a sociedade a partir dos sábios, daqueles que estudam, que são fundamentais, nós estamos atuando numa outra ponta, que é justamente ouvir a sociedade brasileira nos seus diferentes segmentos sobre temas fundamentais em relação ao futuro. Então, nós estamos com essa incumbência de gerar uma grande plataforma de escuta do povo brasileiro, fomentar uma série de debates, diálogos nas diferentes regiões do Brasil e produzir também um diagnóstico acerca de cada situação dos estados brasileiros. Aqui no Rio Grande do Sul tem um problema seríssimo do ponto de vista da governança do estado, um dos estados principais do Brasil, mas que tem problemas econômicos, sociais e políticos. Se nós olharmos um outro estado importantíssimo, que foi capital do Brasil, o Rio de Janeiro, também tem seus problemas específicos. Então, cada uma das 27 unidades da federação tem a sua realidade e a gente está fazendo um grande esforço justamente para gerar esse conhecimento em diálogo com a sociedade e produzir uma síntese do Brasil que está saindo desse período econômico desfavorável, que foi a recessão, e que precisa, na verdade, de um caminho, e queremos contribuir nesse sentido para oferecer para a sociedade uma visão do que é o Brasil hoje, após esse período difícil que estamos vivendo. Quando o senhor coloca que o Brasil precisa de um caminho, que caminho é esse, professor? É o caminho aquele do início dos anos 2000? É o caminho dos anos 80? É o caminho dos anos 90? Qual seria esse caminho assim para seguir? Eu acredito que não nos cabe repetir caminhos passados, porque o mundo era um pouco diferente, Seja nos anos 2000, ainda os Estados Unidos eram muito importantes, onde a gente fica olhando, a China tem um papel protagonista, acabou de lançar um grande programa que envolve mais de 60 países, 2/3 da população mundial estão envolvidos na antiga Rota da Seda, que eles estão recuperando. Eu vejo o seguinte, olha, o Brasil tem que reafirmar um caminho que fundamentalmente significa o aprofundamento da democracia. Não me parece que a saída fora da democracia será adequada para um país de dimensão continental. Ademais de reafirmar a democracia, o Brasil precisa reencontrar um caminho do crescimento econômico que não pode ser fundamentalmente olhando o mercado externo. Nós precisamos, na verdade, valorizar o mercado interno e reconhecer que somos um país de dimensão continental que tem uma parte enorme do Brasil ainda que está praticamente sem a presença da população. Por exemplo, o debate que se dá hoje em torno das reformas, entre elas a própria reforma da Previdência, parte da hipótese que nós estamos diante de uma transição demográfica que é cada vez menor o número de crianças que nasce e, ao mesmo tempo, a população está vivendo mais tempo. Então, em função desta realidade, se trata de reduzir as possibilidades de inclusão e do próprio sistema previdenciário e social do brasileiro. Mas essa não é a única alternativa do Brasil. O Brasil, um país de dimensão continental, não precisa ficar limitado a 230 milhões de habitantes. Ele poderia ter 300 milhões de habitantes, 350 milhões de habitantes. Há um espaço territorial que aportaria justamente esse fluxo populacional. E se esse fosse o caminho, não precisaria uma reforma da Previdência, porque nós teríamos mais pessoas nascendo, entrando no mercado de trabalho e viabilizando justamente aqueles que entram na inatividade. Então, é pensar um pouco o Brasil hoje fora da caixinha, fora das medidas tradicionais, porque o Brasil, na verdade, ele é um país que exige saídas mais complexas do que as que nós estamos tendo atualmente. Sim, quando o senhor fala desse sair da caixinha e fala também dessa questão econômica, eu colocaria assim, professor, falta, de certa forma, nessa questão da democratização, de certa forma o Brasil nos últimos anos, ele caminhou, de certa forma, para aquele modelo exclusivo? Aquela coisa em que daqui a pouco a distância entre os ricos e os pobres novamente começou a aumentar de uma maneira, eu diria até desenfreada, principalmente por conta de corte de alguns benefícios ou por mudanças, sejam elas trabalhistas, sejam elas da Previdência? Eu vou dizer o seguinte, o Brasil está voltando à normalidade histórica. O que é a normalidade no Brasil? A normalidade é a exclusão, tá certo? É o afastamento dos pobres do orçamento público, é a ausência de democracia. Isso, infelizmente, é o normal no Brasil. A experiência democrática no Brasil é muito mais exceção do que regra. Somos um país com mais de 500 anos de história e temos um pouco mais de 50 anos de experiência democrática. Mas eu acredito que hoje nós temos uma sociedade mais madura, que não vai aceitar a volta ao passado. Ela está em pânico, há um impasse na sociedade, há uma confusão generalizada em função do tipo de propaganda e atividade dos meios de comunicação que produziram, ou seja, nós temos ainda
necessidade de conhecer melhor o que está acontecendo, mas eu acredito que essa situação difícil, nós estamos sofrendo um pouco aqui, mas eu vejo com olhos melhor o futuro do Brasil, porque acredito que o povo brasileiro não vai aceitar a volta ao passado. É como se nós estivéssemos tentando colocar na pasta de dente, né, no tubo de pasta de dente, aquela pasta de dente que saiu. Não dá para fazer. Então, eu imagino que nós vamos ser capazes de superar, dada a maturidade dos brasileiros em relação à convivência democrática e um horizonte superior ao que nós temos hoje em termos de Brasil. Sim. Lhe conheci como Márcio Pochmann, né? O senhor estava me dizendo aqui que no centro do país algumas pessoas lhe chamam de Márcio Pochmann, né? E no alemão, porque o senhor é gaúcho de Venâncio Aires, é Márcio Pochmann, não é isso? Sim, tem várias possibilidades. Essas são as várias possibilidades ainda. Mas eu atendo por qualquer nome que vier. Perfeito. Márcio Pochmann estudou, buscou qualificação para a área em que atua. Agora, o Márcio Pochmann imaginou algum dia estar presidindo uma fundação em nível nacional, como é a Perseu Abramo? Não, é um grande desafio, uma honra também poder assumir essa responsabilidade. Não tinha isso previsto, as coisas na minha vida vão acontecendo assim sem muito planejamento. Isso eu digo para os meus filhos, que é fundamental a gente estar sempre preparado, sem saber o que vem pela frente. Mas é, portanto, fundamental a capacitação, o ensino, a universidade. Eu devo muito a minha vida ao conhecimento e, sobretudo, ao zelo que meus pais tiveram em olhar a educação sempre como um ativo principal na nossa vida. A prioridade, né? Exato. Exato. Olha só, o Unifra Entrevista vai fazer um intervalo rapidinho de 1 minuto para você tomar uma água aí e tudo mais. Na sequência, a gente volta para falar mais sobre política e sobre economia brasileira com o professor Márcio Pochmann. Já voltamos. Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e está a fim de divulgar sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o Unifra Entrevista desta semana fala sobre política e economia brasileira. O convidado do Unifra Entrevista é o professor Márcio Pochmann, professor universitário na Universidade Estadual de Campinas, em Campinas, São Paulo, e também presidente da Fundação Perseu Abramo, a quem nós mais uma vez agradecemos, professor, a gentileza de ter aceito o nosso convite. O senhor esteve aqui em Santa Maria, proferindo palestra do Centro Universitário Franciscano a partir do simpósio de ensino aqui da Unifra. Agora eu quero perguntar para o senhor o seguinte: o senhor foi pesquisador, trabalhou em universidades da França, Itália, Inglaterra nessa linha da pesquisa, tem pós-doutorados nos temas de relações trabalho e políticas para a juventude. Essa juventude que está vindo aí, professor, de fato aquela juventude, aquela característica de que daqui a pouco não tem mais aquela coisa, por exemplo, da nossa geração, professor, de trabalhar 10, 15, 20 anos em uma empresa. Hoje eles trabalham 2, 3 anos, mudam, migram. Como é que o senhor vê essa migração rápida da população economicamente ativa em um setor de emprego e trocando de empresas, mudando muitas vezes de profissão, tendo 2, 3 faculdades? Isso pode ter um reflexo positivo para o Brasil nas próximas décadas ou não? Não, certamente efeitos terão importantes para o Brasil, mas na verdade me parece que é uma mudança mais profunda na sociedade, não apenas brasileira, que é resultado do ingresso na sociedade de serviços. Juventude é um conceito relativamente recente, porque nas sociedades agrárias, por exemplo, até o Brasil, até a década de 10, 20, por exemplo, não existia o conceito de juventude. Ele é uma invenção como uma transição da adolescência para a vida adulta. Perfeito. Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, a gente tinha um programa de transferência de renda para a população, mas também tinha uma parte de indígenas, que a gente foi trabalhar com os indígenas, e eu percebi o seguinte: lá não existe jovem nos índios.
né? Então, a sociedade agrária não existia a ideia do jovem, existia a criança, o adolescente e depois o adulto, né? Então, a jovem, como nós conhecemos, ele é fruto da sociedade urbana industrial. Quando o pai e a mãe moram na cidade, vão trabalhar fora, a criança não tem com quem ficar, porque anteriormente ela aprendia a trabalhar na agricultura, copiando o pai e a mãe, mas na cidade o pai e a mãe não estão. Então, a educação, na verdade, vai absorver esta criança, transmitindo os valores da sociedade, né? A simbologia do Estado Nacional, o hino nacional, e prepara para o mercado de trabalho. Então, a juventude é uma espécie de transição, não é, para a vida adulta. Sim. O que está ocorrendo na cidade de serviços, especialmente com a entrada das tecnologias de informação e comunicação, é que, ao meu modo de ver, esse conceito de juventude vai desaparecendo. Por quê? Porque a criança com 3, 4, 5, 6 anos de idade já está com o dedinho numa tela de um tablet, de um telefone. Então, na verdade, a presença, a relação do trabalho com a vida e a formação vai se dando de forma diferente da sociedade urbana industrial. Ou seja, não há mais a separação tão nítida do tempo de trabalho, do tempo de vida e de formação. Perfeito. É como se estivesse na sociedade agrária, guardada em proporção, que a criança, aos 4, 5, 6 anos de idade, já está ajudando em casa. Uma família tinha 10, 15 filhos, o filho mais velho ajudava a criação dos filhos mais jovens, já com 5, 6 anos de idade já está trabalhando um pouco, ajudando o pai e a mãe. Então, essa sociedade de serviços, na verdade, ela vai rompendo com essa fronteira que havia, que separava o tempo de não trabalho, quando criança, adolescente e em alguma fase jovem, para o tempo de trabalho. E por isso que nós já começamos a perceber esses pequenos sinais em que o jovem fica um tempo no trabalho, depois ele tenta outra atividade, ele se forma. Então, é uma trajetória muito diferente daquela que nós conhecemos na sociedade industrial. Sim. Isso pode ser positivo ou negativo para o Brasil, professor? Bom, isso obviamente vai depender um pouco de que caminho o Brasil estiver seguindo, né? Se nós aprofundarmos o caminho que nós estamos vendo hoje, que é o país, na verdade, operar fortemente para o mercado externo, produzir e exportar produtos de baixo valor agregado, nós teremos dificuldade de criar empregos bons para os jovens. Possivelmente bons empregos serão muito poucos para todos, e a alternativa serão serviços de menor valor, serviços no comércio com salários mais baixos. Então, o futuro da juventude não depende apenas dela, mas depende, na verdade, do futuro do país. Perfeito. Recentemente, em matéria publicada pela revista Carta Capital, professor, o senhor deu uma entrevista, inclusive, falando sobre a mão de obra no Brasil, né? E nessa entrevista o senhor colocava que a mão de obra do Brasil não é cara. E a gente pega, por exemplo, o ramo da construção civil, né? Os vários índices, os vários valores apontados aos imóveis, sejam eles em construção ou já construídos no Brasil, mas isso é culpa da mão de obra e tudo mais, né? A maior dificuldade. O senhor apontava nessa entrevista que a mão de obra do Brasil não é cara, ela é inclusive até mais barata que países como a China, por exemplo, e propriamente, claro, os Estados Unidos. Por quê? Gostaria que o senhor explicasse aqui no NIFRA Entrevista por que a mão de obra aqui no Brasil ela chega a ser mais barata que um país como, por exemplo, a China, apesar de toda a abundância em termos de população, como ocorre na China? Então, o custo do trabalho, né, na realidade, ele é um dos componentes do custo total de produção, né? Então, não apenas o que se paga para o trabalhador, a empresa paga para o trabalhador e os chamados encargos sociais, ele não contempla a totalidade do custo. Tem outros custos, não é, que oneram a produção, que precisam sempre ser contabilizados. O próprio custo financeiro, dado o tamanho dos juros, o custo da tributação, o custo do deslocamento. Então, cada setor tem suas situações, mas nós não podemos acreditar, a partir do pressuposto, que o problema do Brasil é o custo da mão de obra. Para você ter uma ideia, até 2014, o custo horário na indústria brasileira era 5 vezes maior que o custo do trabalho horário na indústria chinesa. E quando se falava isso há 10, 15 anos atrás, é difícil a indústria brasileira competir com a chinesa, porque lá pagam salário de fome e assim por diante. Bom, nos dias de hoje, em função das mudanças que o Brasil está vivendo de forma tão concentrada em tão pouco tempo, o custo do trabalho horário na indústria chinesa já é 16% do que no Brasil. Não é? Então, nós estamos, na verdade, indo por um caminho que o objetivo é reduzir o custo do trabalho. Ele, de certa maneira, facilita para a empresa, que ela pode produzir mais com custos menores, mas a dificuldade vem na sequência. Quem vai comprar os produtos que as empresas produzem, se não tiver, na verdade, mercado consumidor? Então, o salário é custo, mas também é demanda para as próprias empresas. E nós somos um país de dimensão continental, um mercado interno enorme, esse é o nosso principal ativo.
Se nós fôssemos um país pequenininho, que dependesse das exportações, tudo bem, mas não é o nosso caso. Então, esse é o problema. Ao você optar por desonerar os custos da produção no Brasil, você gera, em contrapartida, a dificuldade do mercado interno funcionar de forma adequada. Perfeito. Falando um pouquinho mais especificamente sobre política, agora até para quem não sabe, o professor Márcio Pockmann concorreu 2 vezes às eleições municipais da cidade de Campinas, né, professor, pelo Partido dos Trabalhadores. E aí eu aproveito, professor, pelo atual contexto, né, por tudo que se viu de 2014 para cá e ainda se vê na política nacional, o senhor morando, trabalhando em uma cidade, né, um estado, o estado mais rico do Brasil, né? E talvez um dos mais economicamente ativos aqui do nosso país. Eu gostaria que o senhor avaliasse um pouquinho para nós o Partido dos Trabalhadores. Ele pode, professor, em algum momento de 2014 para cá, talvez um pouco antes, 2012, algo assim, ter se perdido em algum momento no direcionamento dele para as questões de governança e de política aqui no Brasil, porque ele sempre foi visto como um partido assim, de esquerda, né? E num determinado momento a confiança por um ou outro integrante pode ter descaracterizado aquilo que era, eu diria assim, a essência, a identidade do Partido dos Trabalhadores? Não, eu acredito que o PT cometeu vários erros táticos, né? Mas não perceberia erros estratégicos. Ou seja, o que é um erro tático e o que é um erro estratégico. Exato. Não é? O estratégico, o objeto, a estratégia do PT certamente é construir uma grande sociedade no Brasil, uma sociedade em que o orçamento, o Estado, seja capaz de responder a todos e não apenas uma parte. E nesse sentido há uma trajetória da experiência dos governos do PT, tanto liderados por Lula quanto Dilma, é inédita do ponto de vista do processo de inclusão social, né, do processo de tornar o Brasil visível no mundo, o processo de compartilhar melhor a produção nas regiões, né? Nós temos vários dados que mostram a redução da desigualdade regional, desigualdade de gênero, de raça e assim por diante. Então, do ponto de vista estratégico nesse sentido, eu não vejo erros, né? Mas, obviamente, que o PT, o governo, porque também a gente fala o PT, mas, na verdade, era um governo cujo presidente ou presidenta era do PT, mas ali era uma conformação de vários partidos, em função, infelizmente, do nosso sistema eleitoral, que é o chamado presidencialismo de coalizão, que para o presidente poder governar, já que o resultado eleitoral não se traduz na maioria no legislativo, ele precisa recompor com vários partidos. E esta composição se demonstrou em vários momentos, do ponto de vista tático, equivocados, a meu modo de ver, porque não se conseguiu, na verdade, construir uma maioria política bastante satisfatória. Vou te dar um exemplo. Em 1999, o presidente Fernando Henrique Cardoso conviveu com problemas muito particulares e comparáveis, eu diria assim, com o que o segundo governo, o início do segundo governo da presidenta Dilma. Situação econômica desfavorável ali, em 99, o Plano Real já tinha... Fuga de dólares do país. Exatamente, né? Mas ele teve um legislativo, tinha na época o presidente da Câmara, o atual presidente Temer, ele era presidente da Câmara, e, na verdade, alinhou com o presidente Fernando Henrique um conjunto de medidas que ajudaram o Brasil, de alguma forma, a superar os problemas que o real estava passando em 99. Pois, em 2015, o que nós vamos perceber? O presidente da Câmara é um outro personagem, não é? Que, na verdade, faz uma ação, uma política, coloca o legislativo quase que contra a vontade do ponto de vista dos objetivos da política da presidenta Dilma. A presidenta Dilma estava querendo ajustar o país e ele fez uma série de pautas bombas naquele momento, né? Então, nós tivemos ali um choque entre o executivo e o legislativo que se demonstrou extremamente favorável para o encaminhamento do governo da presidenta Dilma, né? E, uma vez terminado o processo de impeachment, o que aconteceu com o presidente da Câmara? Não é? A gente sabe tudo o que aconteceu. Então, eu diria assim, tem esses problemas que resultam justamente do presidencialismo de coalizão, que torna muito difícil os governos, seja na União, no governo federal, nos governos estaduais e também nos governos municipais. Para encerrar, professor, nosso tempo está acabando. Siglas novas, nomes novos, descrédito do eleitor. Rapidamente, em 45 segundos, professor, que cenário o senhor vislumbra para as eleições de 2018? As eleições de 2018 dependem do que for acordado agora até setembro, porque está em possibilidade de fazer uma reforma
partidária, que espero que seja positivo para reduzir o número de partidos, fortalecer as siglas e basicamente construir uma forma de financiamento para as eleições que não dependa do poder privado. Do contrário, nós poderemos ter uma eleição que não se encaixe na expectativa que os brasileiros têm de ter, na verdade, governos que sejam capazes de colocar em prática o plano pelo qual defenderam no processo eleitoral. Perfeito. Márcio Pockmann, professor universitário, presidente da Fundação Perseu Abramo. Mais uma vez, professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter participado aqui do programa Unifra Entrevista. Gostei. Nós voltamos na próxima semana com um novo assunto. Lembrando que você pode acompanhar o Unifra Entrevista na íntegra no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.